E chegamos ao nosso último encontro. Depois de 6 conversas bem profundas sobre propriedade intelectual, processos, as ferramentas e a cultura da Quesado, a sensação que eu tenho é que agora a gente tem todas as peças do quebra-cabeça na mesa. A proposta hoje é, então, montar esse quebra-cabeça. Ver a imagem completa da jornada de um consultor. Exatamente. A missão aqui é consolidar tudo. É traçar uma linha reta, sabe? Que começa lá naquele primeiro telefonema, naquela primeira abordagem a um cliente e vai até a construção de uma carreira de impacto, de um legado mesmo dentro da organização. Hoje a gente conecta toda a teoria que a gente discutiu com a prática de quem está na elite. Ótimo. Então, vamos começar pelo ponto que, para mim, parece o mais sensível, talvez até o mais perigoso de todos, a abordagem inicial. Os materiais de apoio que a gente recebeu são muito claros, dizem que esse é o momento de construir confiança e demonstrar valor, não de vender. Mas na prática, como é que se faz isso sem cair naquela armadilha de parecer um vendedor? Olha, na prática, a gente meio que vira uma chavinha na cabeça. O consultor da Quesado não é um vendedor, ponto. Pensa nele mais como, sei lá, um médico especialista. O que um bom médico faz? Primeiro, ele escuta com atenção, ele faz as perguntas certas e faz um diagnóstico completo dos riscos. Só depois, com base nesse diagnóstico, é que ele recomenda o melhor tratamento. A nossa abordagem é essa. A ideia é proteger o cliente, muitas vezes, dele mesmo, né? Da falta de informação. Gostei da analogia do médico. E nesse diagnóstico, quais são os sintomas, os sinais de alerta que um consultor precisa identificar logo de cara? São alguns sinais bem clássicos. O primeiro, e o mais comum, é a confusão que todo empresário faz entre o nome empresarial, aquele do CNPJ, sabe? Registrado na junta comercial, e a marca, que precisa de proteção nacional via NPI. Só de esclarecer que o registro na junta só protege no Estado, já muda o tom da conversa. Demonstra autoridade. Depois, a gente busca indicadores de risco, tipo, há quanto tempo essa empresa opera sem o registro da marca? Quanto ela já investiu em fachada, em site e redes sociais? E o setor também conta muito, né? Alimentação, moda, tecnologia, são verdadeiros campos de batalha por nomes de marca. E imagino que os planos de expansão do cliente sejam um fator super crítico também. Sem dúvida. Se o cliente menciona a palavra franquia ou e-commerce nacional e ainda não tem o registro, acende um alerta vermelho gigante na nossa cabeça. É o equivalente a construir uma casa inteira num terreno que não é seu. E a uma hora a conta chega. Uma hora o verdadeiro dono aparece e o prejuízo é enorme. Nossa função é mostrar esse risco de forma clara, técnica, mas sem terrorismo. Certo. O diagnóstico foi feito, o risco é claro, a conversa avança para a qualificação. E aqui entra outro ponto delicado, falar de dinheiro. Como diferenciar as taxas do governo dos honorários da consultoria de um jeito que o cliente entenda o valor e não só o custo? A abordagem é direta, transparente. A pergunta, sua marca já tem registro no INPI, corta qualquer ruído. A partir da resposta, a gente desenha o cenário. Sobre os valores, a clareza é a chave. A gente explica assim, olha, as taxas do INPI são como as taxas do cartório para registrar um imóvel. É o custo obrigatório que você paga ao governo. Não tem como fugir disso. E os honorários da Quesado? Como eles entram nessa equação? Então, nossos honorários são um pagamento pelo serviço do arquiteto, do engenheiro. São eles que vão garantir que a sua casa seja construída no terreno certo, com a planta correta e sem nenhum risco de desabar. Nosso trabalho é inteligência estratégica por trás de tudo. A gente faz a análise de viabilidade, mapeia os riscos, escolhe as classes corretas. Em resumo, o cliente não está comprando um protocolo, ele está comprando uma decisão segura. Um dos nossos materiais internos chama isso de GPT estratégico. É uma boa forma de pensar. Sabe, um dos conceitos nos materiais que mais me chamou a atenção foi a ética da não venda. No mundo dos negócios, a gente é treinado para estar sempre fechando, né? A ideia de uma cultura que incentiva a não vender parece radical. Como isso vira um diferencial competitivo? Porque no nosso mercado, confiança não é um diferencial, é o produto principal. A ética da não venda é a materialização disso.
Significa que a nossa análise técnica é soberana. Se, depois do nosso diagnóstico, a gente concluir que um registro é inviável ou que os riscos para o cliente são altos demais, a nossa recomendação honesta vai ser: olha, não siga por este caminho, mesmo que isso signifique perder a venda. E isso é levado tão a sério a ponto de existir um mecanismo interno para barrar uma venda? Sim, totalmente. Temos um processo que é o pilar dessa cultura: o veto técnico estratégico. O nosso departamento técnico tem autonomia total para vetar qualquer iniciativa comercial que, na avaliação deles, não seja melhor para o cliente. Uau! Pode gerar um debate interno, claro, mas a palavra final é da área técnica. A longo prazo, essa integridade constrói um respeito que vale muito mais que qualquer contrato. Gera indicações, gera confiança. Ok, a confiança foi construída, o cliente entendeu o risco e o valor. Chegamos no momento do fechamento. Se a pressão é proibida, como o consultor sabe que é a hora certa de avançar? E talvez mais importante, quando a decisão é recuar? A orientação é simples. A urgência que a gente comunica nunca pode ser fabricada por nós. Ela tem que ser real. E o risco de um terceiro registrar a marca antes do seu cliente, ele é muito real. Acontece todo dia. Nosso papel é educar o cliente sobre esse fato. A hora certa de fechar é quando o cliente internaliza esse risco, sabe? E enxerga a nossa solução como o caminho mais seguro. Não é sobre convencer, é sobre ele chegar à conclusão lógica. E quando não fechar? O momento de não fechar é igualmente claro. Se o cliente demonstra qualquer sinal de insegurança, de confusão, ou se a gente percebe que ele está agindo por impulso, é nosso dever pisar no freio. Entendi. Nosso objetivo não é um sim a qualquer custo, é uma decisão consciente. Um cliente que se sente pressionado hoje é um cliente insatisfeito amanhã. E isso destrói nosso modelo de negócio. Isso me leva a um ponto que eu achei fascinante. Uma empresa que já tem a marca registrada, que à primeira vista parece um lead perdido, né? Na Chiasato isso é tratado como o início de uma nova conversa. Como funciona essa lógica de upsell? Funciona porque a gente entende que o registro de uma marca não é um evento único, é o ponto de partida. O registro inicial é só a porta de entrada. A partir daí, surgem várias oportunidades. A empresa pode ter lançado novos produtos, precisar de proteção em novas classes, ou pode ter só um nome registrado, mas o logo, que é a identidade visual, está lá desprotegido. E tem a parte de vigilância também, certo? De monitoramento. Exato. E essa talvez seja a mais importante. O monitoramento contínuo é como instalar um sistema de alarme na sua marca. A gente vigia o mercado o tempo todo para impedir que terceiros tentem registrar marcas parecidas. Faz todo sentido. Pensa no estrago. Além disso, tem a gestão dos prazos para não perder o registro, a expansão internacional para quem exporta, a proteção de outros ativos como patentes. A parceria é contínua. Toda essa estratégia de relacionamento contínuo me soa como uma aula sobre duas métricas de negócio, LTV e CAC. Para quem não está familiarizado, você pode explicar o que são e como se encaixam no modelo da Chiasato? Claro. Pensa assim, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, é o quanto a gente gasta para trazer um novo cliente para dentro. O investimento inicial. Exato. Marketing, vendas, tudo isso. Já o LTV, o Lifetime Value, é o valor total que esse mesmo cliente gera para a empresa durante todo o tempo em que ele fica com a gente. A mágica de um negócio saudável, escalável, é quando o LTV é muito, mas muito maior que o CAC. Todo o nosso modelo é desenhado para maximizar essa diferença. Ou seja, o investimento para trazer o cliente se paga várias vezes ao longo dos anos. Exatamente. É por isso que o nosso pós-venda não é um simples suporte técnico, a gente chama de gestão contínua de portfólio. Nós somos proativos. A gente liga para o cliente, discute estratégia, educa sobre novas oportunidades. O nosso termômetro de sucesso é quando um cliente, antes de lançar um produto novo, tem como primeiro instinto ligar para a gente e perguntar: qual é a jogada inteligente aqui? Deixa de ser um fornecedor e vira um parceiro. Um parceiro estratégico indispensável. É esse o nosso alvo. Entendi. O modelo de negócio, a jornada do cliente. Agora, vamos virar o espelho para dentro. E a jornada do consultor? Depois de dominar todo esse processo, o que define o sucesso e o crescimento na carreira dentro da Chiasato?
se não é só o volume de vendas? O crescimento é definido pelo nosso modelo de progressão por impacto. Avançar na carreira não está atrelado àquelas métricas de vaidade como o número de contratos fechados. Está ligado diretamente à sua capacidade de gerar impacto real, mensurável. Impacto para os clientes, garantindo a proteção deles, e impacto para a organização, fortalecendo o nosso sistema. É uma meritocracia pura baseada no valor que você gera. Mas impacto pode ser uma palavra meio subjetiva, né? Como vocês garantem que o que um consultor considera impacto está alinhado com o que a empresa valoriza? Ótima pergunta. É aí que entra o framework de OKRs, Objectives and Key Results. Ele funciona como uma bússola para todo mundo. A liderança define os grandes objetivos, os resultados-chave, e o trabalho de cada consultor se conecta diretamente a eles. Consegue me dar um exemplo prático? Para ficar mais tangível, claro. Digamos que um objetivo estratégico da empresa seja construir a confiança inabalável do cliente. Um resultado-chave para medir isso é atingir um NPS, um Net Promoter Score, acima de 90. Que mede a recomendação, certo? Exato. Cada atendimento excelente que um consultor faz empurra esse ponteiro para cima. Outro objetivo, crescimento sustentável. O resultado-chave, aumentar o LTV médio em 30%. Cada upsell estratégico, cada gestão bem feita, contribui para isso. E, por fim, um objetivo como excelência técnica absoluta tem como KR manter uma conformidade metodológica acima de 99,5% nas auditorias. Nossa taxa de erro tem que ser quase zero. Com base em tudo isso, se você tivesse que sintetizar o que diferencia um bom consultor de um consultor de elite na Kezado, qual é o DNA desse profissional? O profissional de elite é aquele que não só entendeu o método. Ele internalizou os princípios. Ele usa as ferramentas para dominar a técnica, claro. Mas o que o diferencia é a postura, a visão de longo prazo. Ele vive o que está no nosso manifesto Kezado. E o que diz esse manifesto? São os nossos pilares. Coisas como a verdade e o impacto precedem a venda, que é a nossa ética da não venda em ação. O método e a inovação prevalecem sobre o improviso, que é nosso compromisso com a qualidade. Ele entende profundamente que o sistema supera o indivíduo, ou seja, a nossa força está no coletivo. E, acima de tudo, ele opera sobre o lema de que a integridade é inegociável e o legado é nosso propósito. Para a gente fechar, vamos olhar para o futuro. Os materiais mencionam um roadmap estratégico. O que esse mapa do futuro significa para a carreira de quem está começando essa jornada na Kezado agora? Significa que a pessoa não está entrando só num emprego. Ela está se juntando a um projeto em plena aceleração. O roadmap é bem claro. A primeira fase é de consolidação tecnológica, usando dados e IA para tornar nosso diagnóstico ainda mais preciso. A segunda é de expansão, tanto vertical, para novas áreas de PI, quanto geográfica, levando o nosso modelo para outros mercados. Ambicioso. E a terceira, a mais ambiciosa, é a liderança intelectual global, nos tornarmos a referência mundial no que a gente faz. Parece um projeto de longo prazo, de fato. E fazer parte da Kezado hoje é muito mais do que executar tarefas. É ser um arquiteto na construção de um sistema de confiança e excelência. É um convite para proteger o legado dos nossos clientes e, com isso, ajudar a salvaguardar o futuro da inovação como um todo. É um trabalho com propósito, sabe? Você ouviu 7 episódios. Entendeu o PI, conheceu a empresa, dominou o processo, aprendeu a se posicionar, enfrentou objeções e recebeu ferramentas. Agora é com você. Bem-vindo a Kezado.